Ao se falar sobre a família, pelo ângulo da doutrina espírita, algumas questões muito importantes surgem a respeito desse tema e até certo ponto, poder-se-ia dizer, inovadoras para o leigo. Em primeiro lugar, vemos no Livro dos Espíritos, na introdução, um trecho onde diz: a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los todos. Mais adiante, na pergunta 205 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga as entidades venerandas. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como a fazê-los anteriores à existência atual. Os espíritos então respondem: a reencarnação distende estes laços, mas não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Kardec redargui imediatamente. Ela, a doutrina da reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Os espíritos então respondem: é exato, mas essa importância assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Na pergunta 206, para traçar esse panorama introdutório desse assunto, prossigamos, Kardec indaga novamente as entidades, da seguinte forma: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? A resposta dos espíritos: de modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhe tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Feita essa introdução, a grande questão que temos que entender sobre a família, e nesse ponto a família consanguínea e a família espiritual, é que praticamente todas as vezes, para não dizer todas, mas praticamente todas as vezes, encarnamos com familiares, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, neto, avô, etc., familiares que têm entre si alguma coisa a tratar, alguma coisa a resgatar, alguma antipatia a solucionar, algum auxílio a reclamar, porque muitas vezes um familiar foi desamparado pelo outro e nesta encarnação aparece para ampará-lo ou para ser amparado e vice-versa. A questão é que em família, quase sempre ou sempre,
existem essas necessidades de trabalho mútuo, estas necessidades de desenvolvimento mútuo. Os familiares sempre vêm com essa realidade, de uma forma ou de outra, intrínseca. E é por isso que muitas vezes contamos com certa afinidade absolutamente tranquila em relação a espíritos que não foram, a bem dizer, recrutados para nesta encarnação serem nossos familiares. Isto mostra, de certa forma, que em família sempre temos algo a resolver. Algo a resolver para falar de uma forma ampla, porque não necessariamente em família teremos ódios, não necessariamente teremos situações em que um lesou financeiramente o outro. Na verdade, as situações são múltiplas, mas sempre teremos algo a solucionar, algo a trabalhar juntos. E isto muitas vezes percebemos também nos matrimônios, que tornam-se nossa segunda família, nossa família, portanto, construída por nós. São pessoas que vêm conosco com alguma missão redentora, algum trabalho a realizar, algo a completar, algo a solucionar. Os verbos e os termos são muito variados para conseguir expressar e consubstanciar todas as realidades que podem adentrar no contexto da família terrena. Mas, ao ler a introdução e estas duas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, 205 e 206, começamos a compreender que a grande verdade que nos traz a reencarnação é a necessidade de dilatação dos laços afetivos. Porque, a bem da verdade, não sabemos quais foram as pessoas que integraram o nosso núcleo familiar em encarnação anterior. Não sabemos quais foram os papéis ocupados por nós e por eles em encarnação anterior. Não sabemos se um grande amigo nosso, porventura, ocupou nossa família em encarnação anterior e o que deveria solucionar conosco foi solucionado e desta vez veio somente como um amigo para ajudar-nos em alguma missão, mas não com aquela característica da obrigatoriedade e dos laços consanguíneos da família terrena. Este conceito é fantástico, porque bem os espíritos explicam, a reencarnação dilata os laços de família, mas não os destrói. E mostra que, muitas vezes, os familiares nossos que estão conosco vivendo nesta encarnação, mais ainda temos responsabilidades com eles, porque mais ainda eles vêm conosco para algum tipo de missão juntos, algum tipo de construção de aprendizado, para a quitação de algum débito, para a superação de alguma dificuldade, seja entre um e outro familiar, ou seja, de um único familiar cujo outro familiar pode auxiliá-lo, detém as ferramentas para auxiliá-lo. Deste modo, a família consanguínea mostra-se uma grande missão redentora, uma necessidade de auxílio mútuo, de construção mútua e, ao mesmo tempo, de compreensão, no sentido de que os defeitos e as dificuldades que porventura ocorrem no seio familiar são necessidades depuratórias do espírito. Frequentemente, no plano da erraticidade, antes de reencarnar, escolhemos estas situações, juntos, nós e os nossos futuros familiares na ocasião. Escolhemos estas missões redentoras, esse trabalho juntos que a encarnação propicia. Portanto, a compreensão desta responsabilidade é uma compreensão muito grande. Isto explica algumas situações que para nós aparentemente ficam inexplicáveis. A tranquilidade, a amizade que temos às vezes com pessoas amigas que conosco não guardam conflitos como às vezes nossos familiares guardam conosco.
essa tranquilidade que às vezes temos com amigos, pessoas aparentemente sem nenhuma conexão conosco, nos mostram que provavelmente a conexão delas foi uma conexão anterior já solucionada. Uma conexão que hoje já não apresenta mais nenhuma necessidade de resgate de nenhuma espécie de débito. Eis que então chegamos nesta encarnação como amigos, sem nada para purgar e nenhum sofrimento juntos para colher. A principal noção da família consanguínea é esta. Outra, no entanto, se mostra muito peculiar e é importante que a compreendamos para que outras ideias fiquem claras. Temos o imperativo biológico. A consanguinidade tem consigo uma estrutura biológica, uma estrutura hereditária. Pessoas renascem com similaridades físicas e com caracteres de cor do cabelo, cor dos olhos, etc. Existe aí um imperativo biológico. Porém, no que acabei de ler do Livro dos Espíritos e na obra espírita, de um modo geral, tanto a obra de Kardec como a obra daqueles que lhe seguiram com os ensinamentos, não os modificaram, nem os atualizaram, mas acrescentaram ao edifício gigantesco da doutrina espírita, nos mostram que os espíritos não se reproduzem. A consanguinidade, a hereditariedade, são fenômenos biológicos da Terra. Os espíritos, a bem dizer, não se reproduzem. Portanto, os caracteres de temperamento, de caráter, de índole, que porventura se mostram similares entre os membros de uma mesma família, aquela expressão, fulano tem esse jeito de ser porque puxou ao pai, porque puxou a mãe, essa expressão que vem do sentido popular, do conhecimento popular, desde o momento em que inúmeros filhos vão nascer em seios familiares, sem nenhuma similaridade com seus pais, nem com seus avós, nem com seus bisavós, desde o momento em que espíritos geniais renascerão em seios familiares de pais medíocres, compreenderemos que esta regra de similaridade de caráter não se aplica sempre. Então é preciso ter uma noção melhor a respeito disso. A noção que nos trazem os espíritos, de que os espíritos não se reproduzem, somente os corpos, nos fazem concluir, e a doutrina espírita nesse caso nos fala claramente, não é uma conclusão inteligente apenas, ela nos fala que espíritos com caracteres similares, com índoles similares, optam frequentemente para reencarnar em famílias onde haja esta afinidade de temperamentos. Um pai que goste de pintura, o filho nasce gostando de pintura. Puxou ao pai. Na verdade, não. São dois espíritos que, unidos pelos laços de simpatia e pelas missões que realizaram em encarnações passadas, pelas vidas que travaram e pelas necessidades de novos trabalhos que granjearam em encarnação anterior, vêm nesta encarnação como pai e filho, justamente com caracteres que já eram deles, do gosto, por exemplo, pela pintura. Não é que o filho puxou ao pai. São espíritos que escolheram nascer na mesma família com similaridades de temperamento. Neste caso, um raciocínio torna-se fantástico e maravilhoso. Podemos entender essa similaridade de temperamento quando projetamos para uma encarnação anterior nosso raciocínio, percebemos que similaridades que pais têm com filhos, ou mães com filhos, ou mães com filhas, etc., uma vez que a hereditariedade não trará caracteres de personalidade, apenas morfológicos, biológicos, entendemos que essa afinidade espiritual que reúne os espíritos na mesma família e provém do espírito, certamente se manifestavam em encarnação anterior. E aí
nossa inteligência nos leva a crer que em encarnação anterior, estes espíritos envolvidos em trabalhos, em situações de vida similares, desenvolveram contato, desenvolveram troca de experiências, desenvolveram trocas de personalidades, de gostos, ensinaram-se mutuamente preferências, ideias que permanecem com o espírito. Portanto, quando optam por reencarnar, por exemplo, como pai e filho, e trazem a similaridade de caráter, de inclinação, é que esta inclinação e esta similaridade já estava sendo construída em encarnação anterior. E por isso renascem com aquela similaridade. E por isso é que, às vezes, a similaridade de membros de uma mesma família, em termos de caráter, de inclinação, de gostos, de personalidade ou de aptidões, por isso, às vezes, são tão parecidas, porque já eram construídas pelo espírito em encarnação anterior. Numa encarnação pregressa, este trabalho de troca de ideias, de conhecimentos, etc., entre os espíritos, permaneceu em sede espiritual, cuja afinidade os aproximou, fê-los reencarnar na mesma família e trazem então caracteres similares. O leigo, aquele que vê de cima, interpreta como hereditariedade, como se os espíritos pudessem se reproduzir. Mas, na verdade, esta é a razão oculta que o Espiritismo revela de maneira clara, que explica as similaridades de temperamento e de caráter. É claro que, junto com todo esse contexto, existe o meio social e, sobretudo, o meio familiar, pois é evidente que o espírito, ao renascer numa criança e passar pela idade da infância, idade da adolescência, até um certo ponto está este espírito totalmente aberto para receber os ensinamentos, a influência que a mãe e o pai e o seio familiar lhe pode transmitir. Portanto, mais uma razão ainda existe para esta similaridade. É claro que a análise que fiz consiste na similaridade independente da influência da educação dos pais. É claro que se os pais ensinam o filho a gostar da mesma coisa que eles gostam e o filho desenvolve esse gosto, temos uma clara explicação da educação. Mas o foco que viso esclarecer é exatamente o outro, aquela inclinação inata que aparentemente é inexplicável. Esta, ou estes, melhor dizendo, são os contornos da questão da família consanguínea. No entanto, quando nos dirigimos à questão da família espiritual, percebemos algo fascinante. Como já falei em mais de um vídeo, no momento em que temos o nosso corpo, que representa um padrão biológico uniforme, que Deus se utilizou para manifestar a encarnação na face da Terra, desde o momento em que este corpo não mais existe, a identificação do espírito no plano espiritual passa a ser somente aquilo que o espírito construiu. Os débitos que ficaram impressos em seu perispírito, as boas condutas que ficaram impressas igualmente, as coisas boas que fez e as coisas ruins que fez também. Tanto o perdão, tanto a benevolência, a caridade, a tolerância, a paciência que nutriu, como o ódio, a impaciência, a revolta e a vingança, todos os caracteres morais e os intelectuais de cultura, informação, instrução, educação e etc., ficam impressos em sua matriz perispiritual. É este o cartão de visitas, é desta cor que é o cartão de visitas que nos apresentamos na espiritualidade, para usar-me de uma metáfora extremamente simbólica. Automaticamente, no plano espiritual, a identificação dos espíritos provém de suas inclinações, de seus gostos, do tipo de troca de ideias, de afinidades, de desejos
de padrão vibratório, de magnetismo, de energia que os espíritos trazem impressos em seu ser, em seu perispírito. É esse tipo de afinidade, é esse tipo de inclinação que aproxima os espíritos no plano da erraticidade, ou melhor dizendo, no plano espiritual. Deste modo, formam os espíritos espécies de agremiações, de conglomerados, de reuniões. E pode-se dizer que esta é a família espiritual, é a família que se une pelos laços da afeição, independente do corpo, independente dos laços consanguíneos. É a afeição oriunda do desejo próprio, da inclinação própria, da própria visão que o espírito tem do mundo, das coisas. É a personalidade do espírito que imprime em si próprio o padrão vibratório que faz com que a família espiritual se reúna. Esta é a família verdadeiramente espiritual. É aquela que é reunida por estes laços. E essa compreensão nos mostra não somente a importância que temos que dar aos laços familiares consanguíneos da Terra, eis que temos missões e trabalhos a desenvolver, mas, sobretudo, é a maneira que Deus encontrou, que o plano espiritual encontrou, de criar em nós uma dúvida. Quem é minha família? É a família consanguínea? É a família pela qual eu me sinto atraído por laços de afinidade e por comungação de ideias, de impressões, de sentimentos, pela troca? Qual é minha família? É aquela pessoa que me inspira uma imensa simpatia e eu não sei explicar, e com a qual troco e comungo de ideias com plena consonância e sem conflito? Qual é minha família? Esta incerteza que o plano espiritual nos traz é justamente para que, sem sabermos quem é a nossa família, possamos dilatar o nosso conceito de amor. Possamos, desse modo, dilatar nossa visão de amor e passar, então, a amar nossos semelhantes no sentido de que qualquer um deles pode ter sido nosso familiar. Ainda aqueles com as quais não tenhamos tanta afinidade, estes podem ter tido uma existência anterior conosco. Porque frequentemente o plano espiritual organiza a realidade da nossa encarnação de maneira que nos confrontamos o tempo inteiro com pessoas cujos espíritos estiveram envolvidos conosco no passado. A espiritualidade não perde tempo. A espiritualidade, ao contrário de nós, não desperdiça oportunidades. É por isso que, ao curso de uma encarnação, onde lidamos com várias pessoas, centenas, milhares, frequentemente estas pessoas, que às vezes nos aparecem por caminhos aparentemente fortuitos, têm todas elas algum papel em nossa vida, porque não estão à toa. Eis que a espiritualidade se aproveita de nossa encarnação para que nos confrontemos com diversas pessoas que no passado estiveram envolvidas conosco. É por isso que o verdadeiro conhecimento da doutrina espírita nos ensina não somente a razão, digamos, técnica do porquê devemos dilatar os laços consanguíneos, ou melhor, os laços de família, mas o porquê devemos amar o nosso semelhante e porquê devemos ficar, nós espíritas, atentos, e certamente todos, espíritas ou não, também devem ficar atentos para as pessoas que atravessam o nosso caminho de uma forma ou de outra, seja de uma maneira mais próxima, seja de uma maneira profissional, acadêmica, familiar, etc., afetiva. São pessoas que reclamam
algo a ser trabalhado conosco, de uma forma ou de outra. E aí lanço, nesse momento, uma noção que está incerta no Livro dos Espíritos, onde Kardec, ao raciocinar com seu brilhantismo insuperável, conclui que, pela vida que temos, podemos deduzir a vida que tivemos, a julgar pelas causas e efeitos. Pelos efeitos que estamos sofrendo, podemos deduzir quais foram as causas e encarnação pregressa. Os espíritos, cautelosamente, dizem a ele que a ideia é boa, mas devemos observar que no plano da erraticidade, entre uma encarnação e outra, certamente pode o espírito ter evoluído, pode ter compreendido determinados fenômenos e guardar uma diferença muito grande do momento em que desencarnou para o final da erraticidade, nesse período todo. Mas fica aí a colocação e a dúvida de Kardec, solucionada pelos espíritos, e que nos traz um raciocínio amplificado de que, através das relações que temos com nossos familiares, podemos fazer um esforço dedutivo daquilo que vivemos com eles em encarnação pregressa. Talvez este seja um dos mais brilhantes raciocínios que a doutrina espírita nos inspira a ter. O exame, o autoexame do que aconteceu no passado para estarmos vivendo em família consanguínea da forma como estamos vivendo. Família consanguínea e família construída, por exemplo, em relações afetivas que construímos ao longo da vida e etc. É a família, seja construída da forma que for. Não me refiro somente ao casamento, união estável e outras formas de família também, mas o raciocínio espírita nos leva a crer que, a partir de um exame cauteloso, honesto, de nossa encarnação e de nossa relação com os familiares, podemos começar a deduzir o que fizemos e o que eles fizeram. E podemos analisar deste modo como estamos nos procedendo nesta encarnação e como estamos reagindo de acordo ao que nos está acontecendo. Será que as nossas posturas estão adequadas? Será que a nossa realidade está sendo realmente medida corretamente? Porque muitas vezes nos julgamos injustiçados por algo. Muitas vezes julgamos-nos oprimidos. Mas será que não fomos nós os opressores em encarnação pregressa? Quando a ideia de causa e efeito se apresenta diante de nós, tomamos um choque e não a compreendemos. Mas à medida em que conseguimos adentrar nesta linha de raciocínio, começamos a descortinar nossa encarnação. Começamos a observar que aqui, na minha convivência, existe uma coleção de efeitos que cabe a mim uma análise honesta para começar a fazer a conexão com as causas e perguntar quais foram as causas destes fenômenos, o que ocasionou esse efeito. E desse modo, a doutrina espírita maravilhosamente dissipa inúmeros problemas, inúmeras dificuldades e sofrimentos que advêm da incompreensão natural do ser humano dessa questão de causa e efeito. Sou injustiçado por meu pai, sou injustiçado por meu tio, meu primo me faz o mal. Se começamos a compreender a lei de causa e efeito e começamos a perceber as relações que vão se formando por essa teia de causa e efeito, passamos a ter um pouco mais de parcimônia e de condescendência. Não somos tão vítimas quanto nos atribuímos, não são eles tão culpados e algozes como pensamos que são, passamos a ter uma visão mais dilatada. E a nossa postura, ao invés de ser uma postura combativa daquele que nos faz algo desagradável em seio familiar, passa a ser uma visão mais fraterna, um pouco mais condescendente, porque se ele me faz o mal,
espontaneamente, e se eu estou inserido numa estrutura em que o mal que ele me faz chega até mim, será que eu não lhe fiz algo similar? Essa noção traz um conhecimento amplo para nós a respeito da nossa vida. Eis que a doutrina espírita de esclarecimento visa principalmente trazer àquele que a conheça e a estude consolação para os problemas e dificuldades da vida. Mas não a consolação vazia, a consolação de autoajuda, de pensar de forma otimista e repetida, sem sentido, mas a consolação que não só orienta, mas explica, esclarece, demonstra por que as coisas ocorrem. Muitas vezes desencarnações no seio familiar que nos trazem tristeza e incompreensão, órfãos que ficam desprovidos de seus pais, inúmeras situações que ocorrem numa encarnação de uma pessoa. Se começamos a entender a lei de causa e efeito, vamos passar a perceber que aquele estímulo, aquela ferramenta de depuração do nosso espírito existe para o trabalho e não para que lamentemos injustiças, para que choremos entes queridos, é para que nós possamos evoluir. Há pessoas que perdem entes queridos e blasfemam contra Deus e têm uma postura de incompreensão, de inconformismo contra os desígnios divinos. Estas pessoas precisam adquirir uma visão mais dilatada sobre os desígnios de Deus. Se Deus chamou o nosso familiar, um ente querido para o plano espiritual, se necessita esse ente querido de evolução, tenhamos um pouco mais de humildade para compreender os desígnios de Deus. Então, todas as inumeráveis situações que ocorrem numa encarnação, que seriam impossíveis de se estender e de se descrever numa única palestra, num único vídeo, se mostram diante de nós para que possamos entender melhor a vida que vivemos. E não somente entender, mas praticar um sentido de fraternidade, um sentido de caridade com os outros que precisam de nossa compreensão. Não o conformismo deprimido, mas o conformismo de quem compreende os desígnios desta encarnação para a nossa evolução. No sentido de que aquele instinto de revolta é substituído por uma postura de otimismo, de construção. Esse é o ensinamento que nos traz a questão da família consanguínea, das relações que travamos ao longo das encarnações, ao longo dos séculos, com famílias que se apresentam e se reapresentam diante de nós. Isso nos mostra que não devemos lamentar, não devemos chorar a perda de entes queridos, não chorar no sentido de inconformismo, porque aqueles que hoje se encontram como nossos pais, ontem podem ter sido nossos filhos e vice-versa. Essa sucessão nos mostra que a vida, sendo eterna, eternos são esses laços que vão se construindo. E cabe a nós a missão de, juntos com esses espíritos que estão encarnados na consanguinidade, construir um destino e uma evolução mais justas. Lembrando que no plano da espiritualidade, não é a família consanguínea aquela que se revela e aquela que se reúne exclusivamente pela consanguinidade. Mas a consanguinidade é mais um elemento que muitas vezes aglutina pessoas com afinidades, mas no plano espiritual é a afinidade espiritual que cria a família espiritual, que reúne pessoas cujos espíritos têm, digamos, mais afinidades. Essa compreensão da matéria é extremamente útil desde o momento em que a nossa vida é uma sucessão de fatos e precisamos saber enfrentá-los. A doutrina espírita quer não somente esclarecer-nos a respeito da reencarnação, esclarecer-nos a respeito da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, mas quer ela também, principalmente, nos auxiliar a ter uma encarnação mais aproveitada, a evoluir de uma maneira mais eficaz.
Esse é o principal ou os principais pontos a respeito da família, tanto a consanguínea como a espiritual. Desejo a todos paz, desejo que fiquem na luz de Deus e agradeço novamente pela atenção dispensada. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.